Saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor. Hoje quero fazer mais essa live aqui para que nós, vou dizer assim, para que nós possamos fazer uma reflexão juntamente. E eu coloquei aí de perseguidor a perseguido. Eu acredito que só por esse título aí, muitos já vão saber de quem eu estou falando, né? Agora há poucos dias, nós estávamos fazendo uma leitura em relação a isso e eu fiquei meditando profundamente sobre o apóstolo, o chamado apóstolo, né, de Cristo, porque na verdade ele não foi eleito, chamado segundo aos homens, mas pelo próprio Jesus, né, que depois de morrer na cruz do Calvário, ressuscitar, ele apareceu a Saulo quando este estava a caminho de Damasco. E olha que interessante que posso dizer assim que até poucos anos atrás eu nunca tinha parado para refletir sobre Paulo. Tem muitas pessoas que dizem até inclusive que foi Deus que mudou o nome de Saulo para Paulo. Mas na verdade Deus não mudou o nome dele de Saulo para Paulo. O nome de Saulo continuou sendo Saulo. Só que porém em alguns países a tradução muda, né? Então por isso que ele passou a ser chamado Paulo. Mas Paulo, né, em outros países é exatamente esse nome, é Saulo. Então, olha só, que interessante que Saulo, como eu disse para vocês, eu nunca tinha parado para refletir em relação à vida de Saulo, antes, né, dele ser chamado por Jesus. Mas é interessante nós analisarmos que se nós trouxéssemos esse contexto para hoje, para nossa atualidade, como se Saulo estivesse vivendo aqui, né, nesse tempo, nós diríamos que Saulo era crente. É interessante porque há tempos atrás eu não tinha me detido nessa questão. E esse é o maior problema muitas das vezes das pessoas que não leem as escrituras. Então elas tendem a só ficar no que as pessoas ouvem. E aí deixam de absorver realmente a verdadeira essência de todo o evangelho, de toda a escritura, não só dos evangelhos, mas também, né, dos chamados Pentateuco, a Torá, dos 5 primeiros livros. E Saulo era um entendedor, ele era um estudioso das escrituras. Inclusive, ele foi ensinado por um mestre daquela época chamado Gamaliel, né? Então, ele mesmo, Saulo mesmo, dizia que pela lei ele era entendido. Ele foi, supondo, vamos falar na nossa linguagem, que ele estudou numa das melhores escolas cristãs daquela época. É interessante, né? Então, Saulo, ele era um crente. Saulo, ele conhecia a lei, ele conhecia a Torá, ele conhecia todas essas coisas. Só que, porém, as pessoas que aceitavam a Jesus como Messias e acreditavam no que os demais apóstolos ensinavam e começavam a se converter, Saulo perseguia essas pessoas. E é interessante também analisar que ele perseguia justamente por ele pensar que estava defendendo a Deus, que ele estava sendo obediente a Deus. Olha só que coisa, gente, pensem comigo, raciocinem comigo. Um homem que estudou numa das melhores escolas da época, com o melhor professor daquela época, entendedor das leis, das escrituras, né, das regras. Ele era, até inclusive tem um louvor da harpa cristã que diz:
Muito zeloso pela lei foi Saulo. E é verdade, ele era zeloso. Ele tinha tanto zelo, tanto amor pelaquela palavra de Deus, que ele matava outros em nome de Deus. Interessante, né? Então, como eu disse para vocês, trazendo esse contexto para a nossa atualidade, seria um crente matando outro crente. Então, quantas coisas exatamente assim acontecem ainda hoje no nosso meio. Mas é interessante a gente analisar, até inclusive ontem eu estava meditando mais uma vez sobre esse contexto, sobre a vida de Saulo e da forma que ele agiu até mesmo em relação a Estevão. E todos sabem que Estevão foi um mártir que pregava o Evangelho de Cristo. E inclusive quando Estevão foi apedrejado por pregar o Evangelho, Saulo estava presente naquele momento e ficou olhando tudo isso acontecer. Quando pessoas se revoltaram contra o que Estevão estava dizendo e mataram Estevão apedrejado, Saulo estava ali e não fez nada para ajudar. Ao contrário, ele estava gostando do que estava vendo. Porque para ele isso, né, o que Estevão estava falando contradizia aquilo que ele acreditava em relação às leis que ele tinha aprendido. Então ele estava na defesa, né, de Deus e deixou que tudo isso acontecesse. Só que depois, né, Deus viu. Olha só que interessante que Deus, ele é soberano realmente, né? Ele olha a capacidade de cada um. Eu creio que Deus deve ter pensado assim, só um pouquinho. Esse camarada, Saulo, está fazendo as coisas tudo em meu nome, achando que está fazendo realmente as coisas corretas em relação àquilo que eu tenho para a humanidade. Eu quero esse homem do meu lado, realmente. Olha o potencial desse homem. Está fazendo coisas erradas? Está. Mas achando que está certo. Mas eu quero esse homem para mim. Eu quero que esse homem trabalhe para mim realmente. Não só achando, né, que está fazendo as coisas em meu nome, zelando pela lei, mas, né, se fazendo de cego em relação a realmente a espiritualidade da lei. Mas eu quero esse homem para mim. Assim como hoje Deus está dizendo para muitos no nosso meio, que de perseguidores passarão a ser perseguidos. E vocês vão entender. Olha só, enquanto Paulo ainda, né, respirava ódio contra a igreja, contra as pessoas que estavam se convertendo ao verdadeiro evangelho, mais uma vez dizendo que ele fazia isso achando que estava fazendo as coisas certas, achando que estava fazendo em nome de Deus, por Deus, zelando pela lei de Deus. Então ele matava esses novos convertidos que estavam aceitando a Jesus, aceitando o evangelho de Cristo. Enquanto ele ainda respirava ódio, ele pedia cartas aos sacerdotes, aos sacerdotes, para que, né, dessem autorização para ele sair, né, em outros locais, perseguir os cristãos. Porque aonde houvesse perseguição contra os cristãos, contra aqueles que estavam ouvindo os apóstolos de Cristo, né, Pedro e todos os demais apóstolos pregando o evangelho e aceitavam, Saulo perseguia. Só que esses novos convertidos começaram a fugir. E olha que lindo, gente, que eu vejo que até nesses momentos de perseguição, a igreja não retrocede. Ao contrário, quanto mais somos perseguidos, mais a tendência é crescer, aumentarmos em número. Que coisa linda! Então, quando eles se sentiam ameaçados, os novos convertidos se sentiam perseguidos, eles fugiam para não serem mortos. Mas e o que acontecia para os locais onde eles fugiam?
para as regiões, para as cidades, províncias por ali ao redor, quando eles fugiam, eles não se calavam, eles continuavam a evangelizar. Então eu vejo também isso, não que fosse da vontade de Deus, mas era permissão de Deus que coisas acontecessem para que eles se esparramassem, para que o evangelho de Cristo realmente fosse propagado pelos 4 cantos da terra. Porque se não houvesse perseguição, aqueles novos cristãos iam ficar somente naquelas regiões, não iam se esparramar. E a palavra do Senhor precisava ser propagada. Vale lembrar que numa época que não tinha esses meios de comunicação, não tinha essas redes sociais. Porque hoje eu mesmo posso estar aqui dentro da minha casa e estar propagando o evangelho para várias e várias cidades, né, nações, de repente até para países. É ou não é? É. Mas naquela época eles não contavam com isso. Então por isso que eu creio sim que muitas perseguições são da parte do Senhor, para que a igreja não fique, né, não crie raízes em determinados locais, mas que saiam propagar o evangelho. E era exatamente isso que esses novos convertidos faziam. Fugiam das perseguições, iam para as outras cidades, mas eles não se calavam. Mais eles pregavam o evangelho. E o que aconteceu? Saulo, né? Indo a caminho de Damasco para fazer mais perseguições contra os novos convertidos, fazendo isso em nome de Deus, vale lembrar, ele teve um encontro com Jesus. Jesus apareceu para ele e ele, literalmente, ele caiu. Como muitos vão cair. Estão perseguindo Jesus. Porque escutem bem o que eu vou dizer para vocês. Quando Saulo teve esse encontro com Jesus, que ele pôde ver aquela imagem, não só a voz, mas viu Jesus. Os demais que estavam com ele na perseguição contra os cristãos não puderam ver, mas ouviram e ficaram apavorados. Saulo também ficou apavorado. Ele caiu com aquele encontro que ele teve. Caiu. E ele perguntou: quem é, Senhor? Porque ele sabia muito bem que ele estava falando com alguém superior. Por isso que ele falou Senhor. Ele conhecia a palavra, ele conhecia as leis de Deus. Então ele viu que ele estava falando com um ser superior e disse: quem é, Senhor? E aí Jesus disse: Saulo, Saulo. Quando Jesus disse pela primeira vez: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí Saulo disse: quem é, Senhor? E aí Jesus disse, né? Eu sou Jesus, aquele a quem tu persegues. Só um minutinho. Vamos lembrar que Saulo estava perseguindo os cristãos. Saulo, inclusive, estava presente quando Estevão estava pregando o evangelho de Cristo e foi morto apedrejado. Saulo estava junto. Qualquer um diria, até mesmo Saulo naquele momento poderia ter dito: não, Senhor, mas eu não te persigo. Eu persigo aqueles homens que estão aí se rendendo a esse novo evangelho, a esse, né, Messias aí que estavam falando. Eu não estou perseguindo o Senhor. Mas Jesus disse: eu sou Jesus, aquele a quem tu persegues. Porque muitas pessoas estão como Saulo em nosso meio. Perseguem o povo de Deus. E muitos ainda fazem isso exatamente como Saulo, em nome de Deus. Achando que estão fazendo as coisas certas. Achando que estão fazendo as coisas corretas. Mas estão totalmente contraditórios à palavra do Senhor. Não conseguem compreender a palavra. Não conseguem entender que tudo aquilo que foi escrito na Torá, que Saulo conhecia das leis, eram sombra das coisas que viriam. E não podemos confundir, sabendo que, né, elas se complementam, mas não podemos confundir uma com a outra. E era isso que Saulo naquele momento estava acontecendo.
Assim como hoje no nosso meio tem acontecido. Pessoas, muitas das vezes, que professam o nome do Senhor. Dizem que são pessoas entendedores da palavra, mas estão perseguindo os cristãos. Perseguindo a Jesus. Porque quando alguém persegue um cristão, persegue aquele que está falando a palavra do Senhor, está perseguindo a Jesus. Por isso que Jesus disse para Saulo: eu sou Jesus, aquele a quem tu persegues. E é interessante, irmãos, que naquele momento Jesus fez com que Saulo ficasse cego. E agora, há poucos dias, eu lendo essa parte da Bíblia, eu pude perceber que Jesus, eu digo através do Espírito Santo, que Jesus naquele momento quis mostrar a Saulo a condição espiritual em que ele se encontrava. Cego. Como muitos estão no nosso meio, cegos. Não é porque muitas das vezes as pessoas enxergam umas às outras, enxergam o céu azul, enxergam o local onde estão, não significa que elas não estejam cegas. Os chamados, cegos espirituais. Eu gosto de falar isso e eu vou falar mais uma vez que o pior cego é aquele que não quer ver. E tem muitos no nosso meio exatamente assim. Porque eles querem seguir as suas próprias vontades. Eles querem seguir aquilo que eles acham a respeito da palavra. Exatamente como Saulo. Achou que estava correto. Achou que estava sendo zeloso. Só que Jesus mostrou a cegueira a qual ele se encontrava. Por isso, encobriu os seus olhos e realmente ele não pôde enxergar. Mas, falando mais uma vez, eu creio sim que Jesus naquele momento quis mostrar a condição que Saulo se encontrava, um cego. E passou-se uns 3 dias, não vou relatar e até mesmo nem quero ler através da palavra, quero ler, conforme, eu leio da palavra. O que eu quero dizer para vocês é que esse relato está falando muito comigo nesses 2 últimos dias. Porque quantas pessoas Deus tem falado, Deus tem dado visões, revelações, mas as pessoas perderam totalmente a sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Deus manda um, Deus manda outro, bate de uma forma, bate de outra, bate na porta, bate, mas a pessoa simplesmente não quer enxergar. Não quer ver o que está diante dos seus olhos, porque perderam a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. E olha só, irmãos, que Saulo, daquele local, os companheiros de viagem dele ajudaram ele a chegar até a cidade de Damasco. E é interessante a gente analisar que nesse mesmo local, Deus já estava falando também com um homem chamado Ananias. Ele era servo de Deus, uma pessoa que, ao contrário de Saulo, estava sensível à voz de Deus. Ouviu, a voz do Senhor falando. Jesus falou com ele e mandou que ele fosse até uma rua chamada Direita, onde estava hospedado o Saulo, que era para ele lá pregar para Saulo o verdadeiro evangelho. Falar com o Saulo a respeito de Jesus. No primeiro momento, Ananias ficou com medo, ficou com receio. Eu tenho certeza que vocês vão entender essa palavra. No primeiro momento, Ananias, é como se Ananias dissesse: Senhor, mas o Senhor me deu um trabalho meio difícil, porque Saulo, não sei se o Senhor está sabendo, mas Saulo está perseguindo aí os cristãos. Ele está matando, está perseguindo. Ele é um dos maiores perseguidores dos cristãos. Se eu for lá, certamente ele vai me matar também. Em outras palavras, foi isso que Ananias falou. Só que Jesus disse que não, que não era para ele ter medo. Vai lá,
que Saulo é para mim um instrumento escolhido. Porque como anteriormente eu disse para vocês, é como se Deus olhasse para Saulo e dissesse, poxa, mas eu quero esse camarada aí para mim, trabalhando para mim. Olha o afinco dele para perseguir os cristãos, crente que está fazendo no meu nome. Então eu quero esse camarada para mim. Vou moldar ele, trabalhar nele e vou reverter essa situação dele aí. De perseguidor, eu vou fazer ele ser perseguido. Tudo por amor ao meu nome. Então, nesse momento, Jesus falou para Ananias, ele é para mim um instrumento escolhido. Vai lá, fala para ele, né? Avisa o quanto ele deve sofrer por amor ao meu nome. Porque quando nós trilhamos esse caminho da verdade e da justiça, seguindo os passos de Jesus, é inevitável as perseguições, as rejeições. Por quê? Porque esse evangelho, ele confronta a pessoa. Esse evangelho, ele traz boas novas, sim, novas de salvação. Para que todo aquele, por maior pecador que seja, por mais perseguidor que seja do evangelho, por mais assassinatos que já cometeu, como Saulo tinha sangue em suas mãos, havia cometido vários, perseguiu, colocou muitas mulheres e homens na cadeia porque não negaram a Jesus, não negaram o evangelho. Ele colocou eles na cadeia e matava em nome de Deus. Então, por mais que muitos tenham sangue nas mãos, por maiores escabrosos que sejam os pecados, mas se essa pessoa se arrepender, ela alcançará o perdão. Então, por isso que é um evangelho das boas novas. Não interessa o que o camaradinha fez. Se ele se arrepender e não fazer mais, ele alcança a graça do Senhor. Então, é por isso que é evangelho de boas novas. Então, Jesus falou com Ananias, vai lá e fala para Saulo, prega para Saulo. E foi aí que então, Ananias tomou coragem e foi. Só que, porém, no nosso meio, infelizmente, Deus tem levantado muitos Ananias, mas que não estão fazendo exatamente como Ananias fez. Não querem ir, não querem falar por medo, por receio. Não, ele vai me maltratar. Não, ela vai me maltratar. Não, ele vai me perseguir. Não, ela vai me matar. E acabam deixando de realizar essas boas obras, essa propagação do evangelho, para que as pessoas venham realmente receber a cura das suas cegueiras espirituais. Mas eu acho tão lindo, gente, que mais uma vez eu vou falar isso para vocês, que um dia eu estava triste, porque eu pensava, meu Deus, mas às vezes a gente vai nos cultos, principalmente quando eu era chamada para ministrar a palavra, e às vezes a gente chegava em algumas denominações que eram bem poucas pessoas. E eu pensava assim, poxa, até inclusive teve um dia que eu pensei, eu não vou ministrar essa palavra porque tem poucas pessoas. Eu vou deixar para num dia que tenha bastante pessoas, porque essa palavra é muito linda. Eu pensei. Só que Deus naquele momento falou comigo e disse, não, tu não vai guardar a palavra, tu vai falar, porque tu nunca sabe quando tem um Paulo no meio de vocês. E é verdade, Senhor, a gente nunca sabe quando tem alguém com a capacidade de Paulo, É verdade. E daí desse momento em diante eu não mais poupei palavras, eu não mais retive palavras. Então, quer esteja 2, 3, 4 ou 1000 pessoas, eu falo a palavra. Porque dali, por mais que seja uma pessoa, até mesmo no meio de 1000, uma que aceita o evangelho, nós sabemos que se tiver capacidade de Paulo, ele vai adiante e se perpetua por gerações. É ou não é? Então, um dia, eu triste falando para Deus, Ai, Senhor, se realmente as nossas coroas, porque às vezes também contam umas coisas pra gente que a gente acredita em tudo, Aí realmente as pessoas diziam, nós receberemos uma coroa, e aí vai ter na nossa coroa, as pedrinhas vão ser de acordo com as almas que vocês ganharem. E eu pensava, meu Deus,
com a dificuldade que eu tenho de levar esse seu alimento sólido, eu não vou ter nenhuma pedra. Quanto muito, de repente, do meu esposo e dos meus filhos, e olhe lá. Eu pensava naquela época, eu pensava assim. E um dia Deus falou fortemente comigo, né? Que Ele olha a intenção do nosso coração. Por mais que eu fale para alguém do evangelho dele e essa pessoa nunca venha se dobrar, Deus vai me galardoar segundo a intenção do meu coração que eu fiz em relação a essa pessoa. Não é como muitos diziam por aí, né? Senão muitos de nós estaríamos ferrados. Porque é difícil realmente, né? Uma pessoa se curvar a esse verdadeiro evangelho. Mas olha só, aí eu cheguei a ter uma visão, irmãos, do céu. Eu estando na fila, como se uma grande fila, e eu pensando, Senhor, e imagina então, eu nessa fila, e eu olhar assim, nisso ter Ananias. E eu cheguei a imaginar Ananias na fila, e Ananias dizendo, Senhor, eu não consegui muitos, apenas Saulo, aquele dia que o Senhor me mandou, eu fui lá, falei, e ele realmente se converteu. E aí Deus fazia assim, em Ananias. Ananias, dá uma olhadinha para trás. E Ananias olhar. Paulo, tu tá aí! Que lindo, parabéns, né? Que bom, nós estamos aqui. E aí Ananias comemorar com Paulo ali, né? Que legal, meu irmão, tu tá aqui, que coisa linda, né? Se encontrar. E aí Deus dizer, não, Ananias, olha atrás de Paulo. E aí Ananias olhar e ver uma incontável multidão. Então imagina, irmãos, se naquele dia Ananias não tivesse coragem suficiente de ir falar com Paulo, se Ananias não tivesse a coragem realmente e a sensibilidade para ouvir a voz do Senhor, ele não seria também responsável por todos aqueles que Paulo conseguiu trazer para o reino, para esse verdadeiro evangelho. Então o mérito não era só de Paulo, não. O mérito não estaria sendo só de Saulo, de Paulo, de como vocês quiserem chamar esse grande apóstolo, mas o mérito também, né? Por mais que nós não adentramos os reinos dos céus por méritos, mas vale lembrar que tudo aquilo que nós fizermos, a obra pelas fé, nós seremos galardoados. Bênçãos que Deus quer nos dar. Gratificações que Deus quer nos dar. Isso a gente não pode fugir, é uma realidade. Então, imagine, irmãos, que tudo aquilo que o Paulo tinha feito foi porque alguém teve coragem suficiente de pegar para Paulo. Então, com certeza, o galardão de Ananias em relação às demais almas que Paulo ganhou também estavam sendo galardoados em Ananias. Então, gente, não sintam medo, não sintam receio. Quando Deus falar com vocês a respeito de alguém, seja o maior perseguidor dos cristãos. E por mais que eles falam isso em nome de Deus, mas se vocês veem que está errado a forma que eles estão agindo, a forma que eles estão procedendo, preguem o evangelho. Vão até eles e preguem esse evangelho. Diga aonde eles estão errando. Porque por mais que muitas vezes a própria Bíblia não nos conta minuciosos detalhes, até mesmo porque vale lembrar que se tivesse tudo ali narrado, não seria só um exemplar que nós teríamos. Seriam vários e vários, livros da Bíblia. E se a pessoa não lê o que está ali, quanto mais se tivesse, a edição 1, a 2, a 3, a 4, ninguém ia ler mesmo. Então o que está contido ali é o suficiente para nós
acreditarmos, crermos, compreendermos e colocarmos em práticas nas nossas vidas. Então, olha só, por mais que não contenham detalhes minuciosos, eu creio que a pregação de Ananias para Saulo foi muito linda, muito realmente cheia do Espírito Santo. E depois ele fez uma oração para Saulo, e nesse momento começou a cair tipo escamas. A palavra diz que começou a cair tipo escamas dos olhos de Saulo, e ele passou a enxergar novamente. Quer dizer, como eu costumo dizer também assim, às vezes não precisa muitas palavras, né? Porque meia palavra para bom entendedor basta. Então, se Jesus fez Saulo ficar cego durante 3 dias, era para mostrar a condição espiritual em que Saulo se encontrava, achando que sabia da verdade, achando que conhecia a verdade, achando, né? Cego espiritual. Então Jesus permitiu que ele vivesse realmente em completas trevas para ele ver a condição em que ele se encontrava. Mas depois daquela pregação de Ananias e sua mão imposta sobre Saulo, Saulo abriu-se a visão, abriu-se o entendimento, e ele passou a enxergar espiritualmente. E a partir daquele momento de perseguidor, ele passou a ser perseguido. Por quê? Porque ele realmente começou aí a pregar o verdadeiro evangelho, da forma que ele era. Não mais, né, apenas pautados no achismos, apenas pautados nas visões humanas, apenas pautado na sombra das coisas. Não, ele passou a entender na totalidade a essência e a viver essa essência. E aí começou a pregar para as pessoas também. No princípio, as pessoas até estranhavam. O quê? Saulo? Não era ele que perseguia? Agora é um deles. É isso que Deus faz na vida das pessoas. E eu hoje pensando que eu também, em algum determinado tempo na minha vida, de uma certa forma, eu também fui Saulo. Porque quando eu olhava algumas pessoas na igreja, que frequentavam a igreja, eu dizia, eu não preciso ir na igreja para servir a Deus. Isso aí tudo é comércio. Isso aí são empresas que só querem tirar dinheiro das pessoas. Eu dizia, de uma certa forma, eu estava perseguindo a igreja. Que quando as pessoas aceitam esse evangelho, é natural, irmãos, criar-se dentro de si aquela vontade de estar com outras pessoas que também falam desse Deus. É natural dentro do ser humano nascer essa vontade de ouvir pessoas que falem esse evangelho. E o que elas começam a fazer? A procurar-se umas às outras num determinado local para ouvir. Porque a palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o evangelho. Então elas receberam dos apóstolos que estavam evangelizando e começaram a surgir vontade de conversar umas com as outras a respeito desse Jesus. E como não, irmãos, como é que uma pessoa, para falar sobre isso, ela vai precisar se reunir? Ela vai precisar se encontrar. Ter um ponto de encontro aonde elas falem sobre esse Deus. Então é mais do que natural surgirem então casas, templos, onde as pessoas se reúnem para congregar e falar, conversar sobre esse Deus. Umas ensinar as outras. Porque sempre tem uma que busca mais ou recebe, né, um dom da palavra, que aí começa a ensinar, ministrar outros, e os outros se reúnem para ir lá ouvir. Faceiro, né? Vamos ouvir essa boa nova que traz cura, libertação, transformação. É natural. E se não surge no coração da pessoa isso, cuidado.
Muito cuidado. Então, olha só, gente, como eu disse para vocês, os apóstolos saíam, pregavam, e eles mesmos, porque eu já ouvi pessoas dizer assim, mas não precisa de templo religioso, porque Jesus se reunia nas casas. Jesus não veio instituir igrejas, religiões. Só um momentinho. Jesus realmente, ele não pregava placa religiosa. Não. Mas ele pregava no templo. Ele ensinava no templo. Ele frequentava o templo. Jesus também ia nas sinagogas dos judeus. Tá cheio, tá repleto nas escrituras que Jesus ia nas sinagogas. Ele ia. E o que são sinagogas? Não são casas de 4 paredes? Templos de 4 paredes? É ou não é? Então, como que a pessoa vai dizer que não precisa ir porque Jesus não ia? Heresia. Você não está lendo a Bíblia. Você não está estudando as Escrituras. E no momento que você se rebela contra isso, você está dizendo mentiras até mesmo. Porque a palavra nos diz, irmãos, tem palavras ali na Bíblia que agora, há pouco tempo eu li, que diz que aonde eles iam, irmãos, eles criavam as igrejas. E ali eles consagravam pessoas para que ficassem de responsável por aquelas igrejas. Não era só chamado as pessoas da igreja, porque eu sozinha eu não sou igreja. A igreja somos nós, em união, em fraternidade, porque a igreja não é um membro só. A igreja é o corpo de Cristo, é todos nós. Então nós somos a igreja e nós precisamos estar unidos em união. Por mais que, às vezes eu digo, a igreja está esparramada pelos 4 cantos da terra. É mentira? Não, é verdade. Só que nós, quando recebemos esse evangelho, na cidade onde nós moramos, até mesmo no passado, nas províncias, nas regiões onde eles se encontravam, eles sentiam a necessidade desses encontros, para eles conversarem desse Deus, para eles ensinar aos outros, até mesmo daquilo que estava acontecendo nas suas vidas através do evangelho, eles iam testemunhando e assim se fortalecendo na fé. Eles se reuniam em casas, depois começaram a criar templos e ali se reuniam e se perseguiam eles num lugar, eles iam para outros, mas não deixavam de se reunir como igreja. Por isso que na palavra diz, não deixeis de congregar como é feitio de alguns. Em algumas traduções diz assim, não deixeis de congregar, de se reunir como igreja. Não deixem de se reunir como igreja, como é feitio de alguns. E tem essas pessoas que têm por feitio não querer congregar. E eu fico pensando, mas se não surgiu essa vontade no coração das pessoas, suspeitem. Porque não é o verdadeiro evangelho. E eu falo por experiência própria. Por isso que eu disse que de perseguidor eu também virei uma perseguida. Porque antes eu dizia, eu não preciso estar dentro de um templo. Eu não preciso estar lá para ser igreja. Eu sou igreja. Vou servir a Deus do meu jeito. De uma maneira ou de outra eu estava sendo como Saulo. Porque quando eu falava esse tipo de coisa, eu até mesmo estava aconselhando, através das minhas atitudes rebeldes, eu estava aconselhando outros a fazerem o mesmo. E isso traz consequências para as nossas vidas. Porque a gente está indo contra a palavra de Deus, a gente está perseguindo a Jesus. Por isso que um dia eu ouvi, Marta, Marta, por que me persegues? Meu Deus, quantas coisas eu tive que retirar da minha mente, do meu coração.
porque eu achava que eu poderia servir a Deus de qualquer jeito. Eu pensava que era segundo aquilo que eu achava, mas não é assim. E Jesus, através do seu Espírito, que é santo e poderoso, foi me instruindo, colocando dentro de mim a fome e a sede de querer ouvir o Evangelho, ouvir alguém me falando desse Deus. E eu pensei, mas quem que vai me falar? Aí eu digo, a igreja, lá eu vou ouvir. E eu tive que me curvar a esse Deus e ir congregar com os meus irmãos, ouvir a palavra. Porque começa a surgir no coração da gente essa sede, essa vontade de ouvir a palavra. Estar com pessoas que falam a mesma língua. E vocês entendem o que eu estou falando quando eu digo falem a mesma língua? Porque hoje eu me recuso em ir em lugares onde eu não posso falar de Deus. Eu me recuso em ir em lugares onde eu não ouço falar de Deus. Por isso que até mesmo certos convites eu agradeço, mas eu não vou. Se eu não posso falar de Deus e nem ouvir falando de Deus, eu não vou. Porque a minha vontade é só de ouvir a palavra do Senhor. Então, quando eu vejo pessoas que não estão voltadas para isso, eu desconfio. Porque nasce no nosso coração esse desejo. E você não aceita mais ouvir nada que não seja a voz do Senhor. Pessoas falando dessa palavra, que edifica, que transforma, que liberta, que cura. É um maná de cada dia. E nós temos que sentir fome e desejo por esse maná, não só lá de vez em quando, mas todos os dias. Todos os dias. Mas infelizmente, irmãos, tem pessoas que, além de não estudarem a Bíblia, buscarem esse maná dentro das suas casas, eles muito menos vão nas igrejas. E ainda pregam contra nas redes sociais. E fazem isso crentes que são de Deus. Crentes, mas indo contra o Evangelho de Cristo. Perseguindo a Jesus. Porque no momento que tu fala isso, solta isso para alguém, você está falando, pregando heresias. Heresias. E tem um monte de pessoas por aí, principalmente nas redes sociais, que às vezes acabam absorvendo tudo. Tudo que elas veem, que elas ouvem, elas absorvem. Por quê? Porque elas não têm o filtro chamado Espírito Santo. E como elas não estão estudando a palavra, então elas recebem tudo. E até acreditam. Porque eu também era assim. Às vezes, quando eu ouvia alguém falando, não, mas né, não precisa, a gente está dentro de uma igreja, eu dizia, é verdade, porque eu pensava assim. Então, quando falavam a minha língua, né, eu absorvia isso, eu acabava recebendo isso, e ainda ficava cheia da razão, ó, eu não sou só eu que penso assim, tem outros que pensam, e nós estamos certos. Até que Deus, né, me mostrou a cegueira espiritual a qual eu estava. Não me deixou fisicamente cega como fez com Saulo, mas eu pude entender. E quando os meus olhos se abriram espiritualmente, eu pude enxergar que quando nós aceitamos esse vinho novo dentro de nós, surge em nossos corações a vontade de nos reunirmos como igreja. Seja embaixo de uma árvore, seja dentro de uma casa, seja dentro de templos religiosos. Que nem todos eles são empresas, nem todos eles são comércios, nem todos os líderes que estão ali são mercenários. Graças a Deus que sempre tem os remanescentes. E por mais que, hoje eu já tenho uma visão diferente, que por mais que Deus me colocasse dentro de uma denominação religiosa onde houvesse mercenários, eu ia ser a diferença. Eu ia fazer a diferença. Eu ia pregar. Porque a palavra nos diz, né?
Para bom entendedor, meia palavra basta. Que se as crianças, né, as pessoas não clamarem, as pedras clamarão. E aí Deus levanta as pedras lá de fora, tira as pedras lá de fora e coloca dentro para elas clamar. Para aqueles que muitas vezes se julgam, né, os líderes, mas que são mercenários. Então, por isso que eu disse para vocês, não iria adiantar eu continuar fora e ficar pregando contra, sendo que foi Jesus que instituiu isso. Para nós nos reunirmos como igreja, em algum local nós temos que nos reunir. É ou não é? Então não diga mais essas heresias. Não compartilhe mais essas heresias de pessoas que não têm o menor conhecimento da palavra. Lembrando mais uma vez, porque eu também era assim. Eu dizia que não precisava. Até mesmo porque, né, quando a gente está cego espiritual, a gente adora as coisas do mundo, né? A gente faz uma amizade com o mundo e não quer largar dessas amizades. E eu não falo com as pessoas, eu falo das atitudes. Porque quando a palavra se refere, né, que quando nós fizemos amizade com o mundo, nos tornamos inimigos de Deus, não é que a gente tem que ficar de mal com as pessoas, fazer inimizade com as pessoas, não. É não fazer o que elas fazem. Só que eu estava tão cega espiritual que eu fazia exatamente o que elas faziam, até muitas das vezes nem gostando de certas coisas. Mas porque o sistema, né, o padrão da sociedade é esse e eu tenho que me amoldar. Aí eu acabava fazendo não porque eu gostava, mas porque eu queria imitar. Então, fazendo amizades com o mundo, eu estava me tornando inimiga de Deus. E quando eu falava também essas coisas, dizendo não sei o que, papá, eu estava perseguindo a Jesus. Porque eu estava me colocando contra a palavra. E a palavra é Jesus. Por isso que eu disse para vocês que eu ouvi: Marta, Marta, por que me persegues? E hoje ele está dizendo para muitos: por que me persegues? Não preguem heresias. Não espalhem heresias de pessoas nécias, pessoas que não têm o conhecimento, pessoas que até, às vezes, gente, escutem bem o que eu vou dizer para vocês, até estudam a Bíblia. Só que o coração delas está endurecido e elas não conseguem compreender. Então, às vezes, elas pegam versos isolados dali e fazem aquilo como um todo na sua vida. E dali, elas começam a espalhar heresias. Outra coisa que eu quero dizer para vocês, que eu vejo muitas pessoas falando, né, que não precisa congregar, não precisa estar dentro das igrejas. E outra coisa é batendo ferrenho contra os dizimistas, né? Aquelas pessoas que dão o dízimo, ou até mesmo pastores que falam sobre o dízimo. Não façam isso. Vocês trabalham, o dinheiro é de vocês, é de vocês. Só que, porém, né, não se esqueçam que tem pessoas que são gratas. Tem pessoas que surge no coração delas essa voluntariedade de dar, de devolver o dízimo, devolver a 10ª parte, como forma de gratidão. Então, quem sou eu e quem é você para dizer que não? Quem sou eu e quem é você para pregar contra? Lembrando que foi o próprio Jesus que falou, quando ele estava ensinando os seus discípulos, falando, né, em relação aos fariseus, ele observava umas questões dos fariseus e dizia: poxa, mas vocês dão o dízimo do coentro, do cominho, de tudo que é tipo de hortaliça. Porque os fariseus eram fiéis nessas práticas. Eles davam de tudo, gente. Mas Jesus não foi contra. Não. Só que, porém, Jesus disse assim, que eles podiam fazer isso,
mas que não negligenciassem nos preceitos fundamentais da lei, que era a justiça, a misericórdia e a fé. Jesus não os proibiu. Ele disse: fazei essas coisas, mas não negligencieis estas que seriam a justiça, a misericórdia e a fé. Então, quem sou eu e quem é você para proibir? Se a pessoa quer dar 10%, deixa que ela dê. Se a pessoa quer dar 20%, deixa que ela dê. Se a pessoa quer dar 50%, deixa que ela dê. O dinheiro não é meu, o dinheiro não é teu, o dinheiro é da pessoa. Ela faz o que ela quiser. E se surgiu no coração dela esse desejo, essa vontade, deixa que ela faça. Contanto que ela não negligencie nos preceitos fundamentais, que é a justiça, misericórdia e fé. Jesus não proibiu os fariseus de fazerem essas coisas. Jesus não proibiu os fariseus de darem o dízimo de tudo. Ele apenas disse que podiam fazer, mas não negligenciassem nos preceitos. Então é essa questão que muitos não entendem. Aí, só porque o pastor cobra, fala sobre o dízimo, minha nossa, já ficam encapetados com os pastores, já saem da igreja, já começam a pregar contra as igrejas, já começam a pregar contra os pastores. Por que me persegues? Diz Jesus para vocês nessa tarde. Por que vocês me perseguem? Porque quando nós dissemos isso, essas coisas contra as pessoas que fazem isso, nós estamos perseguindo a Jesus, porque ele não nos proibiu de fazer essas coisas. Foram homens que escreveram. Gente, mais uma vez eu vou falar. Homens inspirados por Deus. Homens inspirados por Deus. Então, se vocês não acreditam nesses homens inspirados por Deus, por que vocês acreditam nesses homens que saem para as redes sociais falar heresias? Por quê? Eles são inspirados por Deus? Só porque falam o que vocês querem ouvir? Cuidado, porque é a igreja de Cristo que vocês estão perseguindo. E mais uma vez eu digo, irmãos, deixem que as pessoas... Vocês não querem dar o dízimo? Não deem, não tem problema. Não tem problema, não. Porque problema tivesse se vocês estivessem lá devolvendo esse dízimo com ódio, com rancor no coração. Ou que estivessem fora da igreja por conta disso e falando mal das igrejas. Aí sim, aí teria um grave problema. Mas vão para a igreja. Vocês não são obrigados... Pastor nenhum coloca uma arma na nossa cabeça e diz: você vai dar ou morre. Eles não fazem. Ninguém é obrigado a fazer nada. A própria palavra diz que tudo que fizer nós temos que fazer de livre e espontânea vontade, com voluntarismo. Aquilo que propôs o nosso coração. O que propuser o nosso coração. Marta, mas por enquanto o meu coração não quis... não propôs nada. Não tem problema. Não tem não. Segue indo na igreja. Até Deus falar contigo. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir o evangelho. Vai indo. Vai ouvindo. Vai ouvindo. Vai ouvindo. A fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. Até que vai surgir no teu coração. E se tu disser: Marta, mas o meu coração não propôs das 10%. Dá aquilo que o teu coração te propuser. Se foi 5%, dá 5%, mas dá de coração. Dá com amor, dá com voluntarismo. Mas eu quero dar 25%, dá 25%. Porque, inclusive, eu já vi até muitos por aí falando assim que não, se na palavra está 10%, é 10%. Poxa, mas se o coração de uma pessoa disser que ela quer dar 50%, por que não? Por que não? Se surgiu no teu coração, foi algo que Deus colocou no teu coração para que assim fosse. Você vai negar por quê? Você vai não receber por quê? Então aceite.
Ah, mas eu não sei o que ele vai... A questão é entre ele e Deus, irmãos. E a gente observa, e nós que somos cristãos, quem, né, devolve o dízimo, tem que sempre ficar atento nessas questões. Não é errado também. É muito melhor você ficar de olho nessas questões, participar, né, das reuniões que o pastor fazem em relação a isso para explicar. Participe, para você ouvir. Se tem alguma dúvida onde está sendo usado, pergunte. É muito melhor do que tu se colocar contra tudo isso e depois ficar falando mal. Aí se eles estão usando mal daí o dinheiro, fica eles e fica você. E você quer que isso aconteça na tua vida? Eu na minha não. Na minha não. Então, continue. Mas nós precisamos congregar. Nós precisamos cumprir o evangelho da forma que tem que ser. Caso contrário, Jesus não teria mandado Ananias falar com Saulo. Porque Saulo era crente, irmãos. Saulo conhecia a lei. Era zeloso pela lei. Mas estava matando cristãos. Então, não é do teu jeito. É do jeito que Jesus quer. É segundo a palavra de Deus. E nós precisamos obedecer na totalidade. Caso contrário, fica as pessoas em questão que você está tentando confrontar com heresias e fica você. Fica você. E é isso que nós queremos? Não. Então aprendam com a história de Saulo. Aprendam com o relato que está nas Escrituras. Elas não estão ali só para encher linguiça. Elas não estão ali só para você conhecer a história dos antepassados. Não. É para você ver todas as coisas que acontecia quando eles cumpriam o evangelho na totalidade e para você ver quando eles não praticavam o evangelho, o que acontecia, as consequências que eles colhiam. Nós temos que aprender com essas situações. Até esses dias eu falei com a irmã lá na rádio que, né, pode até ter surgido modernidades que naquela época não tinha. Surgiu-se empresas, mais empregos que antes eles só trabalhavam de agricultura e pecuária. Era praticamente isso. Mas agora não, surgiu, né, várias empresas, negócios e com ela a modernidade, a ciência avançou. Temos aí não só os púlpitos para pregar, mas também temos as redes sociais que podemos proclamar o Evangelho de Cristo. Nós temos várias aí coisas benéficas que foram, né, também que nós podemos usar para o lado benéfico da coisa, para propagar o Evangelho. Essas modernidades aumentaram, sim, aumentou. Hoje vivemos uma época diferente que eles lá no passado viveram. Só que, porém, o pecado da humanidade continua sendo o mesmo. Adultério, fornicação, imoralidade, tudo que é espécie de imoralidade sexual, mentiras, difamações, falsos testemunhos. Tudo acontecia isso no passado e ainda acontece conosco. Por isso que Deus, ele é imutável. Ele não vai acompanhar dependendo da modernidade, né, das épocas, das gerações. Não. Ele continua sendo o mesmo, até mesmo porque os nossos pecados continuam sendo os mesmos. Então ele vai mudar por quê? Para te agradar? Para você caber nesse evangelho? Não. Para o evangelho entrar dentro de você e fazer a transformação. Para você descauterizar a mente, para abrir a visão espiritual de cada um de nós. E a gente deixar de praticar essas coisas, lembrando sempre que não foi mencionado só os acertos dos grandes homens e mulheres de Deus, mas também foi nos revelado os seus erros, para que a gente não cometa igual. Para que a gente seja diferente, aprenda com essas questões, agradeça a Deus pelo fato dele ter levantado homens que escrevessem isso aqui. Que hoje tu tem esse privilégio, por falta de palavra melhor eu vou dizer privilégio, de ter isso em mãos.
Então estude com a presença do Espírito Santo, que por mais que no decorrer do tempo, vamos repetir isso? Porque vale a pena. Por mais que no decorrer do tempo os escribas, né, tiveram penas fraudulentas e colocaram vírgulas no lugar errado, retiraram uma palavrinha, trocaram uma palavrinha por outra e deram um sentido diferente a frases. Mesmo assim, se nós tivermos a presença do Espírito Santo, ele nos guiará dentro de toda a verdade e nos fará lembrar de tudo aquilo que Jesus disse sem acréscimo e sem retirada de palavra nenhuma. Amém? Mas tem que deixar da preguiça. Serem transformados assim como eu fui e estou sendo. Estou sendo, ainda tem muitas coisas que ainda tem que, né? A gente é um caminho de aperfeiçoamento. E isso é todos os dias. Mas tem pessoas que não vão na igreja, são contra, pegam contra, nunca colocam os pés na casa de alguém que fala sobre o evangelho. Ah, mas apregou um Deus, né? Ah, mas querem discutir sobre a Bíblia. Ah, querem. Nunca estudaram ela capa a capa, mas querem discutir ela nas redes sociais. Então hoje eu faço um desafio para você. Quer falar sobre o Evangelho de Cristo? Aprenda com Cristo. Vá numa denominação religiosa, vai ouvir a palavra. Se reúna com pessoas que falam essa palavra para você aprender. Deixe o Espírito Santo colocar no teu coração, inflamar dentro do teu coração a sede e a fome de escrafunchar, de esquadrinhar essa palavra, para você compreender, para não falar mais heresias, não ser mais um perseguidor de Cristo. E não adianta você dizer, não, mas eu não persigo. Como não? Como não? Pregando contra a igreja onde eles se reúnem para ouvir esse evangelho, falando mal das pessoas que querem voluntariamente devolver o dízimo. Como que não? Está perseguindo sim, e a olhos vistos. Só não vê o cego espiritual. Mas hoje essa palavra é para nós. Não vou dizer só para vocês não. É para nós hoje aqui também. É para nós. Porque em relação a muitas coisas, Deus, como eu falei para vocês, ainda tem que trabalhar no meu coração. Porque tudo que eu fizer, eu quero fazer por voluntarismo. Não por obrigação, mas porque o meu coração propor. O meu coração propor. Eu preciso disso. Nós precisamos disso. Porque a fé sem obra, sem uma ação condizente com aquilo que nós professamos, é morta. Ela está morta. E nós não podemos ter uma fé morta. Tem que ser viva. Viva. Então eu deixo essa palavra para vocês. Que muitos de perseguidores passarão a ser perseguidos. Porque acontece isso com cada um de nós, porque nem sempre todos vão realmente receber. E aí esses que não recebem esse evangelho de boas novas, que traz transformação, que faz nós crucificar as obras da carne, morrer juntamente com Cristo, né? Tem muitos que não recebem, e se não recebem, aí eles se colocam contra nós, eles nos perseguem, né? Então, a gente passa a ser perseguido também. Antes a gente estava nesse grupo que perseguia, mas quando a gente ouve e também pratica esse evangelho, a gente passa a ser perseguido. Mas dê glória a Deus por isso, quer dizer que você está no caminho certo. Agora, se o mundo te abraça, se o mundo te acolhe, desconfie. 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 Eu quero fazer uma oração para vocês. E também dizendo para pessoas aí que conhecem esse evangelho, que Deus tem levantado como Ananias, não sintam medo, proclamam esse evangelho. Por mais que no primeiro momento, de repente, as pessoas podem até não te ouvir. De repente, no primeiro momento, as pessoas podem até nem te falar nada. Assim como no primeiro momento, as pessoas podem até te botar a boca, né? Que já aconteceu comigo, irmãos, de eu ir falar com pessoas e as pessoas dizem, mas para mim tu não precisa pregar, eu conheço Deus.
Elas respondem assim, a gente, naquele momento parece que dói na gente, né? Mas só que, né, a nossa missão nós vamos ter cumprido. Aí deixa que o tratar dela é Deus que vai dar. O crescimento daquilo que eu falei no coração da pessoa, por mais que ela me tratou mal, é Deus quem vai dar. Não sou eu. Não adianta eu ficar ali tentando empurrar água lá abaixo. Ou ficar triste com a pessoa e já não pregar mais. Não. Continuo, eu vou continuar o meu trabalho. E deixar que Deus lá no momento certo, né, quando a pessoa abrir o coração, Deus vai trabalhar. Então deixa daí a pessoa com Deus. Mas não sintam medo. Evangelizem. Preguem para as pessoas. Com todo o amor, poder e equilíbrio que há no coração de cada um, se é que vocês têm a presença do Espírito Santo. Porque o Espírito, a palavra nos diz que não nos deu poder, não nos dá, né, poder, medo. O Espírito não nos concede medo, mas ousadia para falar, poder e equilíbrio, porque nós temos que ser equilibrados, né? Que, como eu disse para vocês, às vezes a gente fala para as pessoas, tem pessoas que pregam umas para as outras e quando as pessoas não recebem, o pregador já se ira, né? Perde totalmente o equilíbrio, a moderação, a temperança. E não podemos ser assim. Porque repetindo o Espírito é que nos dá a ousadia para falar o amor e também o equilíbrio. Então, se a pessoa não recebeu, é esse recado que eu tenho para dizer para vocês. Não se entristeçam, sigam pregando, só não deixem de fazer. Porque o crescimento é Deus que dará para eles. E vocês que estão pregando contra a igreja, sendo perseguidores da igreja, falando coisas contraditórias ao Evangelho de Cristo, vocês não estão perseguindo só a igreja, vocês estão perseguindo a Jesus. E Deus está de olho em vocês, assim como ele estava de olho em Saulo, que de perseguidor passou a ser o perseguido e sofrer pelo Evangelho de Cristo. Tanto que depois ele falou, né? Trago em mim as marcas de Cristo, porque foi apedrejado, foi perseguido, foi aprisionado, enfrentou tempestades, naufrágios, quase morreu afogado, né? Depois uma cobra, uma víbora picou, várias marcas de Cristo. Sofreu pelo Evangelho, mas hoje, né, desfruta da glória lá de Deus. Oh, coisa linda! Vale a pena ou não vale? Os sofrimentos que passamos aqui não se comparam com a glória que nos espera. Então deixe de ser perseguidor e passe a ser perseguido. Essa é a palavra que eu tenho para vocês. E a oração para vocês é essa. Senhor, meu Deus, meu Pai que estás no céu, mais uma vez, Pai, venho te agradecer por mais esse dia, por mais essa meditação da palavra, por mais esse direcionamento da palavra. Continue falando, Pai, não só comigo, mas todos aqueles que se dispuseram a ouvir ou que ainda vão ouvir essa live, porque eu sei que o Senhor tem feito chegar em lugares até mesmo que eu jamais imaginaria chegar. Então, por isso que eu digo para o Senhor, continue levando a minha voz aonde os meus pés não podem ir. Mas leve, é o teu evangelho que está adentrando aos lares. E é em teu nome que desde já eu agradeço. Por isso, Pai, eu te peço, coloque as tuas mãos poderosas sobre cada uma dessas pessoas. Pai, principalmente daqueles que estão parados no caminho. Também daqueles, Pai, que outrora até te serviam, até iam nos templos congregar, mas que por conta de um problema ou outro, uma situação ou outra, até mesmo que aconteceu dentro da própria igreja, se afastou e se rebelou contra ti. Porque quando nós temos mágoas, ressentimentos no coração, é exatamente isso que acontece. Nós começamos a interpretar as escrituras tudo ao contrário. E começamos a metralhar a tua igreja, perseguir o teu povo. Essa é que é a verdade. Mas, Pai, eu peço nesse momento, abre a visão espiritual dessas pessoas. Abre a visão espiritual. Assim como na oração que Ananias fez para Saulo. E naquele momento, Saulo
caiu tipo uma espécie de escama dos olhos. Eu sei, Pai, que era o Senhor dando a visão espiritual a partir daquele momento para aquele homem. Faça exatamente isso, Pai, apesar de que eu não me considero nem chego aos pés desse homem chamado Ananias, mas que a minha oração simples, mas sincera, adentre aos céus e o Senhor sinta prazer em me ouvir e abrir a visão espiritual de quem estiver ouvindo. E quem também esses ouvintes direcionarão essas lives. Porque tem muitas pessoas, Pai, que se dizem que estão fazendo tudo isso em Teu nome. Crentes que estão salvos, mas estão como Saulo perseguindo a Tua igreja. Mas, Pai, adentre esses lares através dessa mensagem, através dessa live e faça a obra nesses corações. Eu quero ver, Pai, eu quero ainda ver, Pai, com os meus olhos, muitos desviados voltando. Muitos que estão parados no caminho voltando, se submetendo na totalidade à Tua palavra, não só em partes, porque não serão só partes de nós que serão salvos. A Tua palavra diz que é espírito, alma e corpo, é espírito, alma e corpo. Então não é só obedecer a Tua palavra na metade, em partes, mas é na totalidade, assim como nosso corpo, alma e espírito tem que encontrar-se irrepreensíveis na Tua volta. Caso contrário, eles não subirão. Ou se infelizmente a morte adentrar os seus lares, não será ao seio de Abraão que eles serão levados. Então por isso, Pai, abra a visão espiritual, que caia nesse momento escamas dos olhos dos Teus filhos, porque é essa visão que o Senhor tem de muitos, porque outrora eles te serviam, Pai, outrora eles falavam do Senhor, mas, Pai, eu te peço, Senhor, que eles não mais persigam a Tua igreja em Teu nome, mas que eles passem a ser perseguidos também, professando o Teu nome na totalidade, vivendo o Teu evangelho. Eu te peço, Pai, que caia por terra essas escamas nesse momento, em nome de Jesus. E que comece a surgir no coração deles, Pai, a fome e a sede. Porque eu sei, Pai, que muitos têm sentido vazio em seus corações. Eu sei que muitos estão procurando algo e não conseguem encontrar eles porque eles não conseguem entender. Porque eles haviam perdido a sensibilidade e não conseguiam compreender essas questões. Mas agora eles saberão que tudo isso que eles estão sentindo em seus corações é fome e sede da Tua palavra. É fome e sede de se reunir como igreja. É fome e sede de obedecer a Tua palavra na totalidade. Pai, por isso eu lhe coloco essa oração nas Tuas mãos, já te agradecendo, Senhor. Porque eu sei que o Senhor está falando com muitos, aleluia. E muitos, toda essa tristeza, amargura, essa busca incessante por algo que elas não sabem entender o que é. Elas mesmo muitas vezes dizem, parece que eu quero algo, mas nada me completa. Nesse momento elas saberão que é o Teu evangelho, que o espírito, a alma delas estão desejando, estão ansiando. Então, Pai, direcione elas aonde elas devem congregar. Direcione elas, Pai, as pessoas que as vão ajudar. Porque ainda existem Ananias em nosso meio dispostos a pagar o preço em prol dos nossos irmãos. Então, Pai, eu te peço, em nome de Jesus, a sensibilidade a qual elas precisam para ouvir a Tua voz, a força interior que elas necessitam para vencer, Pai, todos aqueles pensamentos contrários, e dê também o equilíbrio para que elas possam tomarem as atitudes corretas. Eu te agradeço. E em Teu nome, em nome de Jesus Cristo, eu peço e te entrego essa humilde oração, mas com coração sincero
e te agradecendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque eu sei que o Senhor está me ouvindo e já começou a fazer. Muito obrigado. Amém, amém e amém. Então, irmãos, é essa palavra que eu tenho para vocês, ok? Não mais persigam a Igreja de Cristo. Queiram ser Saulos e vocês também, irmãos, queiram ser Ananias na vida de muitos Saulos, que Deus já está começando a falar. Amém? Então, eu entrego essas palavras no nome santo e poderoso de Jesus Cristo.